Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 102 e hoje nós vamos conversar sobre como Ellen White foi colocada num pedestal. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como Spotify, por exemplo, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, no episódio anterior eu apliquei um teste para saber se você, adventista que me ouve, que me segue, se você coloca Ellen White num pedestal, tá? Por que eu apliquei esse teste? Porque eu queria fazer um episódio falando como que Ellen White foi colocada num pedestal por muitos adventistas ao longo da história e é colocada num pedestal por muitos adventistas até hoje. Mas para eu falar sobre isso, eu primeiro preciso demonstrar que de fato existem adventistas que estão colocando Ellen White num pedestal, que isso é um problema prático na Igreja Adventista do Sétimo Dia e que não são poucos adventistas, que é um problema recorrente. Para eu demonstrar isso, então eu pensei em fazer esse teste, elaborar esse teste. Então são algumas perguntas que você, ouvinte, espectador, responde aí na sua casa em relação a você e a pessoas que você já viu, que você conhece, tá? Então, a partir das respostas, a gente tem como saber se é um problema recorrente ou não, e talvez esse teste seja até uma forma de conscientização. Talvez você seja uma pessoa que coloca Ellen White num pedestal, mas você nunca percebeu isso. Ou você conheça muitas pessoas que colocam Ellen White num pedestal, já viu isso acontecer muitas vezes, mas nunca percebeu essa problemática. Então, a partir desse teste, talvez haja uma maior conscientização. Você perceba, olha, de fato existe esse problema em mim, ou não existe em mim, mas existe em muitas outras pessoas que eu já vi, etc e tal, tá? E aí, uma vez que o ouvinte, o espectador, consiga, a partir desse teste, perceber que o problema existe, aí a gente pode, enfim, falar como que esse problema se desenvolveu historicamente na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como que Ellen White foi posta num pedestal na prática por muitos adventistas ao longo da história e até hoje. Ok? Então esse foi o objetivo do teste que eu passei no último episódio. E neste episódio, enfim, a gente vai falar sobre como isso aconteceu. Então eu vou assumir aqui a premissa de que sim, historicamente, muitos adventistas colocaram Ellen White num pedestal e hoje muitos adventistas continuam colocando Ellen White num pedestal. Isso é um problema sério de prática dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é todo mundo que faz isso, mas tem muita gente que faz, é significativo, é um número significativo e, portanto, é um problema que precisa ser resolvido, tá? Então eu vou partir dessa premissa. Quem não concordar, volta no episódio anterior, ouve ou assiste o episódio anterior com as perguntas que foram colocadas no teste. Se não concordar com o teste, volta em outros episódios onde eu explico cada um daqueles pontos que eu coloquei, porque cada um daqueles pontos são errados, tá? Eu tenho falado sobre isso, tem mais de 100 vídeos nesse podcast, né? Para ser mais exato, mais de 170 vídeos, né? Nem todos são sobre adventismo, mas muitos são. Então você volta nos vídeos que você vai entender por que eu falo o que falo, né? Vai principalmente nos vídeos em que eu falo sobre sola escritura, que aí você vai entender o que eu falo. Se mesmo assim não concordar, então eu acho que esse canal não é para você, tá? Claro, você pode estar aqui e não concordar com as coisas que eu falo, não tem problema, mas talvez não seja um canal interessante para você seguir como algo que você concorde, entendeu? Enfim, foi isso que eu quis dizer. Então, dito isso, eu separei algumas razões, eu coloquei 8 razões, né, históricas e algumas também atuais, para que Ellen White seja colocada num patamar acima do que ela deveria estar por muitos adventistas. Talvez eu lembre de outras razões ao longo do episódio, mas a princípio são 8. Então eu vou começar a falar de cada uma delas e explicar cada uma delas, ok? A primeira razão que eu elenquei aqui é o que eu chamo de fascínio com o profeta. O que é isso? Quando você tem um profeta vivo, surgem imediatamente duas alas opostas entre si que são extremas. A primeira é a ala dos descrentes, aqueles que não creem no profeta e que inclusive militam
contra o profeta. Então sempre tem essa ala, tem o pessoal que se torna inimigo do profeta, né? E você tem a ala extrema oposta, que é a ala que se fascina com o profeta, né? A ponto de ter uma relação quase idolátrica com o profeta. Esse pessoal que se fascina com o profeta, bom, isso é uma tentação normal do ser humano, né? Porque quando há um profeta vivo, a tendência, né, a tentação é: vou usar esse profeta para responder todas as questões que eu tenho na minha vida, todas as dúvidas que eu tenho, né, inclusive para resolver questões teológicas, interpretação de texto. Se eu tenho uma discussão com um irmão sobre, né, como que se interpreta um texto, eu vou recorrer a esse profeta, etc. e tal. Então você começa a recorrer ao profeta para te dar resposta de tudo. Porque existe uma visão equivocada, né, de que se o fulano é profeta, então ele tem uma relação com Deus mais próxima do que eu. É como se ele fosse um canal direto com Deus. Então eu me relaciono com Deus de uma maneira mais indireta, Deus responde de uma maneira mais indireta, é mais difícil, é mais trabalhoso, mas o profeta não. O profeta, Deus revela as coisas claramente, e a hora que o profeta quiser, ele pode, né, dar resposta para tudo. É uma visão absolutamente equivocada, mas é uma tentação que existe na vida das pessoas quando existe um profeta vivo na congregação, né? A ideia de que esse profeta ele pode receber visão do Senhor a qualquer momento sobre qualquer coisa, e ele pode responder sobre qualquer coisa, e o que ele falar vai estar certo, tá? Então, essas pessoas que se fascinam com o profeta, essa ala que se fascina com o profeta, é a primeira razão pela qual você começa a ter o profeta sendo colocado num pedestal. E como eu já disse em vários episódios, Ellen White não concordava com isso. Ela colocava a Bíblia como padrão, ela colocava a Bíblia como a sua própria intérprete, como aquela que tem a resposta para todas as coisas, que é a resposta final para todas as coisas, né? E, inclusive, ela reclamava, ela repreendia essas pessoas que qualquer coisa perguntava para ela: eu devo vestir isso, eu devo fazer aquilo, eu devo comprar isso, eu devo comprar aquilo, eu devo... enfim... Tudo as pessoas queriam perguntar para ela e para o marido dela, que era um dos líderes da igreja. E ela dizia: não, gente, a gente não é modelo para vocês, a gente não é padrão para vocês. Vocês querem saber? Estudem a Bíblia, vocês têm Bíblia em casa. Estudem a vida do Senhor Jesus, sigam Jesus como modelo, ele é o modelo, tá? Então esse era o padrão de Ellen White. Inclusive, nos embates, os grandes embates teológicos que a igreja teve, onde você tinha uma ala defendendo a interpretação de um texto de uma maneira e outra ala defendendo a interpretação do mesmo texto de outra maneira, sempre houve essa tentativa de alguns de colocar Ellen White como a juíza, né? Vamos ver o que Ellen White diz, vamos colocar Ellen White aqui para bater o martelo. E ela sempre recusou isso, ela sempre repreendeu esse tipo de postura. Ela dizia: olha, essa não é a minha missão, não é a minha função, Deus não me revelou nada sobre isso, mesmo que tivesse revelado, vocês precisam pesquisar na Bíblia, vocês precisam estudar a Bíblia para chegar à conclusão, então eu não vou me meter nessas discussões de vocês, estudem a Bíblia é a palavra final, ok? Essa sempre foi a posição da senhora White, então ela sempre lutou contra essa tentação do fascínio com o profeta, ok? Mas essa é uma das razões pelas quais Ellen White é colocada num pedestal por muitos adventistas. Tem muitas pessoas que sucumbem a este fascínio com o profeta, que é uma tentação natural e que deve ser combatida, ok? E isso, de certa forma, é inevitável, no sentido de que sempre vai haver um grupo de pessoas que é fascinada com o profeta. Existia isso na época dela, quando ela era viva, mesmo ela repreendendo, e continua existindo hoje. No caso, essas pessoas, o que muda é que elas vão usar os textos que Ellen White deixou, elas vão usar os escritos de Ellen White, mas elas vão continuar utilizando Ellen White como uma juíza, né, e como alguém que era uma linha direta com Deus, e vão tentar resolver todas as questões com base em Ellen White, tá? Está errado, mas está baseado nessa questão do fascínio com o profeta, ok? A segunda razão que eu elenquei aqui são as próprias defesas que Ellen White fazia do seu ministério, tá? E aí não me entendam mal, não estou colocando a culpa em Ellen White, mas a questão é: existia a outra ala, né? A outra ala extrema, o extremo oposto, que é o pessoal que milita contra Ellen White. Então Ellen White muitas vezes se viu na obrigação, ou pelo menos se viu instigada a se defender e a defender o seu dom, e a dizer: olha, eu realmente tenho visões, eu realmente tenho impressões do Espírito Santo, isso tudo é verdade, eu não estou mentindo, eu sou de fato uma mensageira do Senhor, eu tenho o dom profético, etc. e tal. Nessas respostas que ela deu, em muitos momentos ela foi dura
né? E aí, quando você isola esses textos, dá a impressão de que ela está se colocando no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Tá? Se você não isolar os textos, se você ler no seu contexto inteiro, inclusive considerar o contexto histórico, considerar que ela estava respondendo a críticas e a pessoas que militavam contra ela, você consegue entender que não, ela não estava se colocando no mesmo patamar da Bíblia, né? No máximo você pode dizer que ela se expressou mal, que ela talvez tenha exagerado nas palavras, né? E talvez fosse algo que ela mesma reconheceria se alguém desse um toque nela, se alguém dissesse, olha, isso aqui é dúbio, pode dar a impressão para outras pessoas que você está se colocando no mesmo lugar da Bíblia Sagrada. E talvez ela dissesse, é verdade, então eu vou mudar isso aqui, vou modificar essa forma de expressão. Lembrando que ela não era inerrante, né, em suas palavras, por exemplo, então ela poderia se expressar mal. Tá? Então não é nenhum problema você dizer isso dentro da doutrina adventista. Mas veja, justamente porque em alguns textos ela era mais dura, em alguns textos talvez ela até se expressasse mal, né, por conta dessa tentativa de defesa do seu dom para com aqueles que eram adversários, esses textos eles acabavam depois sendo utilizados por aqueles que eram fascinados pelo profeta, né? Então eles eram utilizados no sentido de realmente colocar Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, porque olha só, esse texto está dizendo isso aqui. É interessante, existe um texto do próprio marido de Ellen White nesse sentido, eu não vou lembrar agora de cabeça a referência, tá? Mas, se eu não me engano, eu citei esse texto no meu livro, onde o marido de Ellen White, Tiago White, ele diz exatamente isso, que é muito difícil o trabalho da senhora White, porque quando ela critica um extremo, aí as pessoas do outro extremo pegam esses textos e utilizam para defender o outro extremo. E assim vai, né? E aí ela vai ter que escrever contra aquelas pessoas. Aí ela escreve contra essas pessoas e aí as pessoas do outro extremo vão lá e pegam e assim vai. Ok? Então isso acontecia bastante. Então quando Ellen White, por exemplo, criticava pessoas que estavam militando contra ela e dizendo, você é uma falsa profetisa, etc e tal, e ela ia lá e criticava e tentava defender o seu dom, né? Defender a veracidade do seu dom, aí iam lá os fascinados por Ellen White, os que colocavam Ellen White no pedestal, pegavam os textos dela e diziam, olha só, aqui a gente está fazendo certo, a gente está colocando Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, etc, né? Então, e aí você tinha esse problema, tá? Que é um problema que dura até hoje, né? Você vai pegar as pessoas fascinadas por Ellen White, que geralmente são as pessoas da ala tradicionalista, elas vão reunir textos duros de Ellen White, né? E vão usar para dizer que, ó, é isso aqui, Ellen White tem a mesma autoridade da Bíblia, está no mesmo patamar da Bíblia, etc e tal. Quando você analisa esses textos dentro do seu contexto, e você analisa esses textos à luz dos 110 textos de Ellen White a favor do Sola Escritura, né, onde ela defende fortemente o Sola Escritura, você entende que não, ela não está se colocando no mesmo patamar da Bíblia. Mas o tradicionalista ele não faz isso. O tradicionalista ele simplesmente pega meia dúzia de textos ali, uma dúzia de textos em que ela está sendo mais dura, isola e faz uma doutrina com base nisso, o que já está errado porque não se faz doutrina com Ellen White, mas o tradicionalista que é fascinado, ele age dessa maneira. Então esse é um outro problema, é um problema que já existia na época dela e que continua existindo nos dias de hoje, tá bom? A terceira razão que eu elenquei é o chamado tradicionalismo, tá? Eu falei agora dos tradicionalistas, então eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento histórico dessa ala, tá? Toda a igreja, ela, conforme vai ficando um pouco mais antiga, ela vai começar a passar pela tentação do tradicionalismo. O que é isso? As pessoas mais velhas, incluindo os líderes, né, eles vão começar a criar uma tradição de pensamento, uma tradição de interpretação, uma tradição de prática, tá? E eles vão começar a enxergar essa tradição como a ortodoxia, como aquilo que é correto, como é aquilo que precisa ser feito, né? Então, conforme isso vai ficando antigo, isso vai tomando ares de algo tão sagrado quanto a Bíblia Sagrada. Aí qualquer pessoa que questione essas tradições será vista como um herege, né? Porque, olha, você está questionando algo que a gente está fazendo desde o início, os pioneiros faziam assim, né? Enfim, então você começa a ter essa áurea, né, de sacralidade em torno da tradição, porque é algo antigo, porque era defendido por não sei quem, porque continua sendo defendido, porque está sendo defendido de geração em geração. Então,
tão logo a instituição comece a ficar antiga, você começa a ter essa tentação, né? Principalmente para quem está na liderança. Porque quem está na liderança tem um pensamento e ele vai tentar defender esse pensamento, e ele muitas vezes vai buscar defender esse pensamento com base na tradição. Ah, mas eu sou o presidente, por exemplo. Mas o presidente anterior também defendia isso, e o outro também defendia, e o outro também defendia. Isso aqui é super antigo, aí você vem aqui e quer inovar. Não, entendeu? Isso começa a acontecer na Igreja Adventista Sétimo Dia já quando Ellen White estava viva, tá? Inclusive ela é contra isso, né? Então, por exemplo, na década de 1880, você começa a ter uma discussão ali, eu falei, né? Discussão sobre interpretações. Você começa a ter uma discussão sobre a interpretação de Gálatas 3, né? E o pessoal mais velho defendia uma certa tradição em relação a essa interpretação. Só que tinha uns teólogos mais novos que estavam defendendo uma interpretação diferente. E aí começou a ter um grande embate entre os líderes mais velhos e os teólogos mais jovens. E os líderes mais velhos começaram a tentar o apoio de Ellen White, porque afinal de contas ela é a profetisa. Então vamos tentar o apoio de Ellen White. Se Ellen White bater o martelo e dizer, os antigos estão corretos, então os antigos estão corretos. Então eles começaram a fazer isso. Então veja aí, a tentação do tradicionalismo ela já começa a aflorar. Porque o que é o tradicionalismo no fim das contas? Eu sempre falo aqui. É a sacralização da tradição. Você vai pegar a tradição aqui eu estou usando no sentido de algo que não tem base bíblica, né, ou que não tem base bíblica sólida, né, você vai pegar a tradição e você vai tentar sacralizar. E aí você tenta sacralizar ou com base na antiguidade, ou com base em fulano e cicrano defendem, né, das posições tais que eles defendem, então está correto, ou, né, com base num profeta extracanônico, né. Então, olha, se eu conseguir fazer Ellen White concordar com isso aqui, então tá certo, né? É o que o tradicionalista faz. O que o tradicionalista foge é de provar na Bíblia Sagrada. Então você começou a ter essa tentação com líderes adventistas. E líderes adventistas que até ali vinham sendo muito bíblicos, sempre defendendo muito fortemente o sola escritura. Mas ali naquele momento eles fraquejaram e começaram a apelar a outra coisa além da Bíblia. E Ellen White repreendeu essas pessoas, né? Ela ficou contra os tradicionalistas. Ela disse assim, não, gente, vocês precisam ir para a Bíblia Sagrada. E não é porque é antigo, não é porque vocês defendem há muito tempo que está certo. Não, pode estar errado. Os teólogos mais novos podem estar certos. Então, vocês têm que discutir isso na Bíblia. Essa foi a posição de Ellen White. E Ellen White ficou do lado dos teólogos mais jovens, né? E no fim das contas, os teólogos mais jovens estavam corretos. Eles tinham uma visão, uma percepção de justificação pela fé melhor, muito mais bíblica do que os mais tradicionais, né? Os mais tradicionais eles tinham uma percepção que era mais legalista. E Ellen White ficou do lado dos teólogos mais jovens no fim das contas, né? Ela não deu pitaco, ela deixou as pessoas discutindo, né? Mas no fim das contas, né, quando as discussões acabaram, ela ficou do lado dos teólogos mais jovens, entendendo que eles defendiam melhor a posição bíblica da justificação pela fé. Okay? A discussão toda foi feita com base na Bíblia, não com base nos textos de Ellen White. Então veja, já existiu o problema do tradicionalismo na época de Ellen White, já começou a surgir ali, né, o germe do tradicionalismo, e ele é sempre uma tentação. A gente sempre olha para as tradições, né, as coisas que a gente defende, e a gente quer que aquilo seja verdade, e existe essa tentação de, vou tentar defender, mesmo que não seja só com base na Bíblia, né? Vou defender com base na antiguidade, vou defender com base na Senhora White, etc e tal. Não, a gente precisa defender com base na Bíblia Sagrada, ok? Então essa é uma das razões. Você começa a ter o surgimento do tradicionalismo. E o tradicionalismo existe até hoje. A quarta razão que eu elenquei aqui é a questão do verbalismo e da inerrância, né? O verbalismo e o inerrantismo, né? O que acontece? Quem trabalhava mais próximo de Ellen White, a sua família, né, os líderes, né, mais altos da igreja, sabiam que Ellen White não era verbalmente inspirada, tá? Então Deus não ditava palavra por palavra para ela as coisas, ela recebia as mensagens, e ela expressava com as suas próprias palavras, e por isso ela sempre estava corrigindo o que ela escrevia, ela sempre estava tentando se expressar de uma maneira melhor, ela estudava, ela pesquisava e etc e tal, ok? Quem era mais próximo sabia disso. Agora, as pessoas mais distantes, tanto pastores quanto leigos, tendiam a enxergar Ellen White como alguém que era verbalmente inspirada,
alguém que Deus ditava palavra por palavra para ela e, portanto, alguém que era inerrante, né? E por isso, né, quando, por exemplo, a Ellen White começou a revisar alguns livros dela que ela já tinha publicado, muitas pessoas acharam super estranho e algumas até ficaram com a fé abalada, porque, como é que algo inspirado pode ser revisado? Né? Porque elas achavam que Ellen White era absolutamente inerrante e que era inspirada verbalmente. Né? Então veja, esse era um problema que existia. Havia uma certa desconexão entre as pessoas que estavam mais distantes de Ellen White e as pessoas que estavam mais próximas, no sentido de que as que estavam mais próximas sabiam que ela não era inerrante, as que estavam mais distantes muitas vezes imaginavam que ela era inerrante. Então você acabava tendo muitas vezes uma crença mais popular entre leigos e até entre pastores de uma Ellen White muito mais elevada do que ela realmente era. Né, de alguém que, né, não errava, de alguém que, né, tinha os escritos absolutamente perfeitos, etc. e tal. Isso começou a crescer, né, no meio leigo e entre pastores mais distantes, né, e começou a se tornar também uma tradição, ok? E como Ellen White já, né, no fim da sua vida, ela já estava mais reclusa, então ela não tinha como responder essas questões, ela, enfim, não estava no meio de todo mundo para poder lidar com essas questões, então você começou a criar duas alas na igreja. Uma ala que defendia que ela não era inerrante, não era verbalmente inspirada, e outra ala que defendia que ela era sim inerrante, que ela era verbalmente inspirada, ou que talvez não fosse, mas que era inerrante. Certo? Então você tem essas duas alas que começam a crescer na igreja. E aí depois Ellen White morre. E aí com Ellen White morta, né, ela já não pode mais falar sobre isso. E aí a ala que considera Ellen White inerrante se fortalece cada vez mais. E aí em algum momento esta ala ela vai se tornar majoritária na igreja, ou pelo menos muito forte na igreja adventista do sétimo dia, muito influente na igreja adventista do sétimo dia. Então esse é um quarto problema. Em algum momento você tem a ala inerrantista, em grande medida verbalista, com uma influência muito forte sobre a igreja adventista do sétimo dia, o que começa, né, obviamente, a fazer com que os próprios líderes, os próprios administradores passem a pensar assim, ou pelo menos a ser muito influenciados por esse tipo de pensamento. Isso nos leva a uma quinta razão, uma razão histórica, que é o seguinte: depois que Ellen White morre em 1915, ali mais ou menos naquele período, você tinha uma luta no protestantismo entre os liberais e os fundamentalistas. E isso acaba influenciando o adventismo, no sentido de que aqueles que eram da ala mais inerrantista, né, que acreditavam que Ellen White não cometia erros nos seus escritos, etc., eles começaram a enxergar que defender esse inerrantismo e esse verbalismo de Ellen White era a mesma coisa que lutar contra os liberais, né? Então é como se tivesse havido uma apropriação, né, do que estava acontecendo no mundo protestante no geral, né, fundamentalistas versus liberais, uma apropriação disso para o adventismo em específico, né? Então nessa apropriação os fundamentalistas são aqueles que defendem a inerrância absoluta de Ellen White e os liberais seriam aqueles que defendem que Ellen White não era verbalmente inspirada, que ela podia cometer erros, etc. e tal, né? Então você passa a ter essa característica, né? E aí dentro dessa discussão você tem uma retórica que é muito boa para essa ala inerrantista, né? Que é a retórica de que, olha, nós estamos lutando contra o liberalismo. Esses caras aí são liberais, eles vão destruir a igreja. Então nós precisamos lutar contra eles. E uma das formas de lutar é assumindo que Ellen White é absolutamente inerrante, ela não pode cometer nenhum erro, ela nunca cometeu nenhum erro de nenhum tipo nos seus escritos, e ela inclusive deve ser a palavra final sobre a Bíblia Sagrada, sobre ciência, sobre história, sobre qualquer coisa, né? Porque ela foi verbalmente inspirada, Deus ditou cada palavra para ela, então ela tem a mesma autoridade da Bíblia Sagrada. Então você começa a ter essa ala muito forte, né, com essa retórica de que nós estamos lutando contra os liberais. Se nós não fizermos essa defesa, os liberais vão destruir a igreja, eles vão destruir a fé nos escritos de Ellen White, eles vão destruir a fé na própria Bíblia, eles vão destruir tudo, né? Então você começa a ter essa mescla de ideias, tá? Isso acontece depois da morte de Ellen White e vai se tornando cada vez mais forte ali ao adentrar a década de 1920 e 1930, ok? E aí essa ala inerrantista é a ala tradicionalista, porque, né, é justamente a ala que quer defender uma determinada tradição, que
eles mesmos inventaram, né, e que começou a se tornar antiga, se passar de geração em geração, e eles querem defender mesmo não tendo base bíblica, né? Então, a ala inerrantista é a ala tradicionalista. A gente pode usar esse termo, né, como sinônimo, tá bom? No fim das contas, nós estamos falando aqui dos tradicionalistas, aqueles que querem sacralizar a tradição, e por conta disso eles não veem nenhum problema em ferir o solo escritura, porque eles vão defender a tradição deles de qualquer forma, mesmo que não tenha base bíblica nenhuma, ok? Bom, isso nos leva ao sexto ponto, a sexta razão, que é a Conferência de 1919, tá? Eu preciso fazer um episódio só sobre isso. Essa conferência é uma conferência muito importante, é um marco na história adventista, tá? E o que aconteceu basicamente nessa conferência? Bom, os líderes adventistas, incluindo o presidente da associação da época, eles se sentaram para discutir como é que se deveria lidar com os escritos de Ellen White em relação, por exemplo, a discrepâncias históricas, né? Então você tinha ali no meio professores de história que diziam assim, olha, isso aqui que ela falou está errado, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu ensino meus alunos? O que eu falo? Ah, a profetisa errou, né? Como é que eu resolvo essa questão, né? Então tinha essa discussão, e tinha a própria discussão de Ellen White é a palavra final sobre a Bíblia, né? Como é que a gente lida com a questão da interpretação bíblica? Qual é a posição que Ellen White deve ter, né, na nossa instituição, na nossa denominação, no nosso fazer teológico diário, né? Essa era a questão, tá? E se sentou para discutir isso, e curiosamente, né, as pessoas que trabalharam mais próximo de Ellen White, né, incluindo o presidente da associação, né, geral da época, defendiam a posição de que Ellen White não era inerrante, de que Ellen White não era verbalmente inspirada, e de que Ellen White não deveria ser palavra final sobre história, sobre texto bíblico, sobre nada disso, porque essa não era a sua função, ok? E se deveria defender o sola scriptura, que é o que ela sempre defendeu, que é o que a instituição sempre defendeu. Então a ala composta por pessoas como o presidente Daniels, que era o presidente da Associação dos Adventistas da época, era a ala, né, com um pensamento mais maduro e com um pensamento mais correto, o pensamento que realmente representava aquilo que a própria senhora White pensava, entende? Só que você tinha uma ala, né, rival, né, que era a ala tradicionalista, como eu já falei, e aí é que é o grande problema, porque como essa ala rival ela estava ganhando muita força, né, e como ela contava com o apoio de muitos leigos que não sabiam que Ellen White era errante, né, que ela não era verbalmente inspirada nos seus escritos, etc. Então existia o medo de que o presidente e as outras pessoas falarem muito abertamente que, olha, Ellen White sim cometeu erros, Ellen White não deve ser usada desse jeito que vocês estão usando e tal, e etc. Existia o medo de que essa ala fosse acusada de ser liberal, de ser progressista, de não crer nos escritos de Ellen White, de querer desconsiderar a profeta, de querer relativizar a profeta e etc e tal, tá? Existia esse medo. Por conta disso, porque o assunto era espinhoso, era polêmico, né? Porque existia essa outra ala tradicionalista que, né, já tinha bastante influência, então o presidente Daniels, depois daquela conferência, que foi uma conferência muito interessante, as discussões ali que são feitas são muito legais, as conclusões às quais as pessoas que estavam naquela reunião chegam são muito boas, muito interessantes, né? Seria muito bom se a igreja, né, tivesse seguido exatamente aquilo que estava naquela reunião, naquela conferência de 1919. Mas o Daniels acabou pegando as atas dessa reunião e mandando trancar num cofre, não liberou para ninguém saber, não fez publicidade sobre aquilo, porque ele tinha medo das consequências, né, do que poderia acontecer com ele e com as outras pessoas que defendiam uma visão mais madura, justamente porque essa ala tradicionalista, ela já tinha bastante força, bastante influência, então houve esse medo, tá? Foi um erro? Foi um erro grotesco, tá? Eu acho que foi o pior erro que o presidente Daniels já cometeu, né? Essas atas deveriam ter sido publicadas e a igreja deveria ter assumido ali ativamente uma posição de colocar Ellen White no patamar em que ela deve estar, né? E não permitir que ela continuasse sendo colocada num pedestal
pela ala tradicionalista. Mas houve essa omissão, essas atas foram trancadas num cofre, né, e elas ficariam trancadas nesse cofre, né, sem ninguém conhecer o que foi discutido naquela reunião, por quase 60 anos, ou mais de 60 anos. Só na década de 1970 que essas atas elas foram encontradas, né, e foram publicadas, né? Então uma discussão que foi feita em 1919, que poderia ter sido publicada em 1919, que poderia ter ajudado muito a igreja em 1919, só foi ajudar a igreja em 1970 e pouco, né? Então olha só que coisa triste, né? E aí, claro, com essa discussão fechada, os tradicionalistas acabaram tomando poder na igreja na década de 20, né? E começaram a influenciar muito a igreja, muito fortemente. Então a igreja ela começou a pender muito para o tradicionalismo, né? Na década de 20, década de 30, 40, né? Isso aconteceu. Com o tempo, as pessoas que trabalharam mais próximo de Ellen White foram envelhecendo, foram morrendo, né? Morreu o próprio filho de Ellen White, que também era dessa ala mais madura, né, que entendia que Ellen White sim podia cometer erros, etc. e tal. Então essas pessoas foram morrendo, o presidente Daniels saiu da presidência, né, e acabou que o tradicionalismo venceu, né, pelo menos durante as décadas seguintes, né. Os tradicionalistas ficaram ali numa posição muito confortável, né? Não que toda a igreja tenha se tornado tradicionalista, não que toda a igreja tenha seguido por esse caminho, mas a força do tradicionalismo era muito grande. Então nessas décadas de 20, 30, 40, até 50, o tradicionalismo fez um estrago muito grande na igreja adventista do sétimo dia, ok? Teve coisas boas durante esse período, claro, mas o tradicionalismo fez muito estrago, principalmente nessa questão da posição de Ellen White para os adventistas do sétimo dia, né? Então aquela que era uma posição boa, moderada, bíblica de Ellen White e dos pioneiros, ela se perdeu quase que completamente nas mãos dos tradicionalistas nesse período da história, que é um período que eu costumo dizer que foi a idade das trevas da igreja adventista do sétimo dia. E pois bem, isso só começou a se resolver de fato no final dos anos 50, quando você tem o livro Questões sobre Doutrina, você começa a ter uma abertura, né, de alguns teólogos novos para o protestantismo no geral, começa a se questionar mais fortemente essa questão de Ellen White ser inerrante e etc, né? Aí depois, nos anos 70, você começa a ter alguns estudos a respeito de Ellen White, como que ela usava as suas fontes. Aí surgem também críticos, né, dentro do próprio adventismo, que acabam empurrando a igreja para rever muitos dos seus conceitos. Aí você tem, nos anos 70 e 80, tem um monte de crise, tem um monte de problema, mas que faz com que a igreja saia de sua zona de conforto, comece a reformar muito do seu entendimento, que foi construído ali principalmente entre os anos 20 e 50 por conta da influência do tradicionalismo, né? Então isso começa a ser revisto ali nos anos 70, 80, né? E a igreja começa a voltar devagarinho para os eixos, se aproximar um pouco mais daquilo que era o pensamento das pessoas que viveram mais próximas de Ellen White, que não eram inerrantistas, que não eram tradicionalistas, que tinham uma visão muito mais sola escritura do que a igreja viria a ter nas décadas de 20, 30 e 40. Mas aí é claro, né, houve muitos avanços ali depois dos anos 70 e 80. Houve. Mas quando você tem algumas décadas de uma força tradicionalista muito grande, uma influência tradicionalista muito grande na igreja, isso forma gerações. Gerações de leigos, gerações de pastores, gerações de administradores. E administradores, como eu já falei em um outro episódio também, tendem a ser mais tradicionalistas ou pragmáticos. Então, você não resolve esse problema do dia para a noite. Nos anos 70 e 80 você começou a ter alguns ajustes ali, né, de algumas correções. Ok, mas as gerações que foram formadas no tradicionalismo, elas ainda estão aí, né? E elas educaram seus filhos e passaram isso adiante. Então, até hoje, você tem o estrago que o tradicionalismo fez no passado, você tem reflexo desse estrago até hoje. Porque você tem pessoas que foram educadas por outras pessoas que viveram essa época do tradicionalismo. E isso foi sendo passado de geração em geração. E é por isso que nós temos tanto problema prático na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque até hoje a gente sofre
as consequências desse forte tradicionalismo que imperou em algum momento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Isso se sente principalmente aqui na América do Sul, né? Também na África, né? A África e a América do Sul são lugares em que o tradicionalismo ele costuma ser mais forte. E bom, aí a gente vai para o nosso sétimo ponto, a penúltima razão, que é uma razão mais atual, né? Que talvez seja uma razão também histórica, né? Mas eu vou focar na atualidade, que é o seguinte: a instrução que se dá para as pessoas que querem entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que efetivamente acabam entrando, sobre o Sola Escritura e sobre a relação do Sola Escritura com Ellen White, a relação da Bíblia com Ellen White, como que a gente deve tratar os escritos de Ellen White, essa instrução ela é muito superficial, ela é muito pequena, ela é muito fraquinha, ela existe, mas ela não é suficiente. Entende? Então as pessoas elas entram na Igreja Adventista do Sétimo Dia sem saber de muita coisa que seria importante saber. Sem saber, por exemplo, qual é o modelo de inspiração que a igreja crê em relação a Ellen White, sem saber que Ellen White não era inerrante, sem saber que Ellen White não era verbalmente inspirada, sem saber, por exemplo, que o profeta extracanônico ele não pode revelar doutrina nova ou modificar a doutrina já existente, que isso é prerrogativa apenas da Bíblia Sagrada e que, portanto, Ellen White não pode ser usada nesse sentido, né? Sem saber que não se pode usar Ellen White como centro e base do sermão. Tudo que eu li, por exemplo, no teste que eu fiz no início desse episódio, não se ensina isso, ou pelo menos não se ensina isso de uma maneira profunda, explícita e direta para quem está entrando na igreja. E eu nem acho que é por maldade, sabe? Eu acho que é uma falha mesmo. Eu acho que as pessoas elas entram, e se você pegar os estudos, né, que as pessoas fazem para saber mais sobre a Igreja Adventista e entrarem na igreja, são estudos muito simples, eles são feitos para ser simples e para alcançar, né, a qualquer pessoa, inclusive um semi-analfabeto. Então, esse tipo de conteúdo que eu estou passando aqui, a pessoa que está entrando na Igreja Adventista ela não vai aprender em estudos normais, tá? Isso existe em livros adventistas? Existe. Mas uma pessoa que está, um leigo normal, que recebe um estudo para conhecer mais sobre a Igreja Adventista e entrar, né, conhecer mais a doutrina, não vai aprender essas coisas que eu estou falando aqui. Então a pessoa entra sem saber como que se concilia o sola escritura com o dom profético, sem saber como que ele deve lidar exatamente com Ellen White, o que se pode fazer com os escritos de Ellen White, o que não se pode fazer, né? Sem saber quais são as prerrogativas de Ellen White, quais são as prerrogativas da Bíblia, ele entra sem saber isso, né? Sem saber exatamente o que é o sola escritura na prática, né? Como é que você, na prática, você cumpre o sola escritura. Então, depois que ela entra, ou ela vai aprender isso de um tradicionalista, né? Ou ela vai tentar formar o seu próprio pensamento a partir, né, das suas próprias concepções, a partir, enfim, né, do que ela tem na cabeça, né? E muitas vezes ela vai chegar a conclusões erradas. É isso que acontece. Então, o que você tem são muitas pessoas que simplesmente não sabem como conciliar o sola escritura com a continuidade do dom profético. Elas não sabem, elas não têm a menor ideia de como faz isso, né? Elas mal sabem o que exatamente é o sola escritura. Existe uma certa noção de que, sim, a gente tem que provar as coisas na Bíblia, mas não há um entendimento muito forte, muito bem estruturado do que é o sola escritura, de como é o sola escritura na prática, de como que você aplica isso, como não há, entendeu? O que não é muito diferente de outras igrejas, né? Mas a grande diferença aqui é que como a gente tem uma profetisa, né, então fica mais complicado se você não tem uma noção muito boa de sola escritura. Se você não tem uma noção muito boa de sola escritura, mas você está numa igreja que não tem uma profetisa, né, ok, né, vai ser complicado para você pode vir a defender coisas erradas, e enfim, sim, mas ok, ainda dá para passar. Agora, se você está na Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso se torna um grande problema. A pessoa que entra na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela precisa ter uma compreensão muito boa e muito profunda sobre o que é o sola escritura e como que isso se concilia na prática com a continuidade do dom profético. Se não existe essa compreensão muito boa e muito profunda, isso vai dar problema. E é o que tem acontecido. As pessoas entram com uma instrução muito fraca e
acabam reproduzindo todos esses erros que eu coloquei. E aqui até uma questão interessante, né? Você tem muitas pessoas na igreja que defendem que a crença em Ellen White tem que ser um requisito para ser batizado, né? O que está errado, né? A própria Ellen White não defendia isso, né? Mas não defendem uma instrução tão profunda, né, em relação à pessoa que está entrando sobre Ellen White, sobre o Sola Escritura. Eu defendo o oposto, né? Eu não coloco como requisito para a pessoa entrar na igreja, porque não faz sentido, nem logicamente, nem biblicamente, nem em relação à história do Adventismo, nem em relação à opinião que a própria Ellen White tinha, enfim, não faz sentido de forma alguma, né? Mas eu defendo que a instrução seja muito maior, né? Então a pessoa não precisa crer em Ellen White para entrar na igreja, mas ela precisa ter uma instrução muito melhor e muito maior do que hoje as pessoas têm ao entrar. Basicamente o que a pessoa sabe sobre Ellen White quando ela entra na igreja hoje é uma ou duas folhas de um desses estudos que eu falei que são absolutamente simples e que são passados até para um semi-analfabeto. Então, assim, é muito complicado você entrar com esse nível de instrução e aí, Davi, mas aí a pessoa entra depois e aí a igreja pode instruir depois lá dentro, mas não instrui. Não instrui. Não existe algo estruturado, assim, tipo, você entrou, agora você vai estudar isso aqui, você vai aprender todos esses pontos aqui. Não, não existe isso. Então a pessoa ela entra, ela não tem uma instrução suficiente, e aí, né, ela vai reproduzir um monte de erros, ou vai se tornar uma tradicionalista, ou uma pessoa perdida, um amorfo que não tem, né, uma teologia bem sistematizada na cabeça a respeito desses assuntos, ou em algum momento ela vai se frustrar com Ellen White, porque ela vai criar uma expectativa de Ellen White muito além do que deveria ter, vai se frustrar e vai sair da igreja. É isso que acontece, entendeu? Poderia ser evitado se houvesse uma instrução melhor e uma instrução evidentemente mais coerente com a Bíblia, mais coerente com Sola Escritura, ok? Então essa é a 7ª razão. Por fim, a 8ª razão, e aí a gente fecha esse episódio, é a questão do medo. O medo da polêmica, né? Eu falei, por exemplo, que o presidente Daniels, em um erro grotesco, né, ele fez lá toda a discussão junto com as outras pessoas em 1919, mas pegou as atas da reunião, trancou num cofre e isso ficou escondido aí por mais de 50 anos, né, até ser descoberto e enfim poder ajudar a igreja de alguma forma, né? Então, o presidente Daniels e outras pessoas tiveram medo. Por quê? Porque tem lá a ala tradicionalista, tem alguns tradicionalistas que estão em posição de destaque, tem, enfim, e eles ficaram com medo. Caramba, eu vou entrar nessa polêmica, eu vou enfrentar essas pessoas, isso vai dar um problema danado, etc. Ele ficou com medo, ok? Isso acontece até hoje. Você tem um número muito grande de pastores que são fortemente sola escritura, que querem uma igreja mais sola escritura. Você tem administradores que são fortemente sola escritura, que querem uma igreja mais sola escritura. Você tem leigos que são fortemente sola escritura, que querem uma igreja mais sola escritura, né, que concordam com tudo isso aqui que eu falei, né, que discordam de todos os erros que eu mencionei nesse episódio, e tenho mencionado em outros episódios, mas eles têm medo. Eles têm medo de falar. Eles têm medo de entrar na polêmica, tá? E veja, quando eu digo isso, eu não estou nem condenando essas pessoas, tá? Porque veja, no caso de pastores, tem muitos pastores, por exemplo, que me seguem, que falam comigo, que gostam muito do meu trabalho. E muitos deles me dizem, olha, eu não posso falar as coisas que você fala de uma maneira tão explícita e tão, né, forte. Por quê? Porque há determinados tradicionalistas na administração, porque há determinadas pessoas que eu sei que se eu falar vão em cima de mim e isso pode dar problema para o meu ministério, eu posso até ser desligado do ministério, tá? Existem esses casos. Então, às vezes o pastor ele está numa situação em que ele consegue até defender o Sola Escritura, ele consegue fazer alguma coisa nesse sentido, mas ele não consegue ir além, ele não consegue ser mais incisivo, ok? Porque algumas coisas, se ele fizer, pode dar problema com determinadas pessoas, né? Esse é um exemplo, tá? É algo complicado, né? É algo complicado. Então eu não tô aqui para condenar essas pessoas, eu entendo, tá?
Existem administradores que não, que têm medo também e que, né, acham que não vão conseguir mudar muita coisa porque tem determinados tradicionalistas em determinadas posições e, portanto, ele vai acabar sendo barrado, ele vai acabar se tornando um alvo. Então você tem esse tipo de problema. E você tem as pessoas também, claro, que elas são muito acomodadas. No caso de administradores, você tem alguns administradores que são muito pragmáticos, então assim, não, eu não vou mexer nessas polêmicas, nessas coisas, porque ele trata a igreja meio que como uma empresa, né? Então assim, eu vou só fazer funcionar, eu não vou ficar mexendo nessas polêmicas. Tem administrador que só pensa assim, entendeu? Então você tem várias pessoas que poderiam falar, que poderiam fazer força, mas tem medo e não falam e não fazem força e não impactam mais, tá? Algumas pessoas têm motivos legítimos, algumas pessoas fazem alguma coisa dentro das suas limitações, outras não têm motivos legítimos e outras não fazem nem coisas que elas poderiam fazer dentro das suas limitações. E é isso que você tem, é esse o problema que você tem, entendeu? Nesse sentido, o trabalho que eu faço é um trabalho muito importante. Não porque eu faço, tá? Mas porque a posição em que eu estou é uma posição boa para fazer, tá? Eu sou um leigo, né? Eu não trabalho para a igreja, eu não sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Eu sequer sou teólogo, eu sou um estudioso de teologia há muitos anos, mas eu não sou um teólogo. E eu não trabalho para a igreja, eu não sou obreiro da igreja, eu não estou em nenhuma das empresas que a igreja mantém, né, numa escola adventista ou num hospital adventista. Eu não tenho ligação com a igreja, eu apenas sou um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, na posição em que eu estou, eu tenho mais liberdade para falar, certo? Eu posso falar muitas coisas de uma maneira mais incisiva e nada vai acontecer comigo. Eu não vou ser expulso da igreja porque eu não estou falando nada contra a doutrina, tá? Então não tem como me expulsar da igreja, porque enfim, não há base para expulsão de um membro que está defendendo o solo escritura ou que está defendendo que Ellen White não pode ser colocada num pedestal. De fato não pode, né? Isso está na doutrina, então não vou ser expulso por conta disso. Mas eu também não posso ser de alguma forma prejudicado por algum administrador tradicionalista, por exemplo, que não goste do que eu estou falando ou da maneira como eu estou falando. Ele não pode mexer os pauzinhos para me demitir, por exemplo, ou para me mandar para um lugar muito ruim, né, para pastorear um lugar muito ruim ou qualquer coisa do tipo, né? Isso não pode acontecer comigo, porque eu sou um leigo, eu sou um membro normal de uma igreja adventista do sétimo dia, né? E, inclusive, né, as pessoas podem continuar me chamando para pregar e não tem muito como administradores terem ingerência sobre isso, porque eu não estou falando nada contra a doutrina e as igrejas locais elas são livres para chamar os pregadores que elas quiserem, que estejam, né, como membros na igreja adventista do sétimo dia, direitinho, né, elas são livres para chamar o pregador que elas quiserem. Então eu não posso ser barrado por administradores, não tem muito que um administrador pode fazer contra mim, entendeu? Agora, no caso de pastores, o pastor, ele, né, às vezes, dependendo do lugar, dependendo do contexto, dependendo de quem está na administração naquele lugar, ele às vezes pode ser prejudicado por alguém que seja tradicionalista e que não goste da maneira como esse pastor prega, ou o que ele fala, ou o modo como ele se expressa, ou qualquer coisa do tipo. Isso pode acontecer. Não estou dizendo que acontece com todo mundo, não estou dizendo que a administração como um todo, no geral, ela é corrupta e ela faz isso e etc. Não estou dizendo isso, não estou generalizando, mas eu estou dizendo que são casos que podem acontecer, né? E eu falo isso com base, inclusive, em muitos pastores que falam comigo no privado e dizem, olha, tem certas coisas que eu não posso falar porque tem certas pessoas que estão acima de mim que podem me prejudicar, entendeu? Isso existe, tá? Então essa questão do medo e da limitação, muitas vezes, do pastor ou do próprio administrador por conta de outros administradores, isso existe. Então, na minha visão, qual é a melhor maneira da gente lutar contra estes problemas, inclusive esse oitavo problema? É nós, os leigos, os membros como eu, membros comuns da igreja, começarmos a pregar sobre isso e a fazer este trabalho, né, e a dar força e dar corpo à ala sola escritura da igreja.
para que essa ala tenha poder de influência suficiente para pressionar as administrações, para formar novos administradores que sejam fortemente sola escritura, para formar novos pastores que sejam fortemente sola escritura, para tornar mais difícil que pastores que querem, né, mudar a igreja, que querem reformar a igreja na sua prática, tornar mais difícil que eles sejam prejudicados por determinadas pessoas tradicionalistas que estão acima deles e que podem prejudicá-los, entendeu? Então, nós, como membros, como leigos, precisamos fazer alguma coisa. E aí é que entra sempre aquilo que eu falo. Os amorfos da igreja, eles acabam colaborando muito para essa situação. Então o problema não são só os tradicionalistas. Você tem um monte de gente que não é tradicionalista, mas que não faz nada. Que está na igreja, que não tem uma teologia muito bem sistematizada na sua cabeça, que não se importa com essas questões e que não faz nada. Tá só na igreja e só assiste os cultos e tá tudo certo. Então essas pessoas, elas acabam fazendo com que a igreja continue com esses erros práticos que eu narrei aqui. Então, a ala amorfa precisa deixar de ser amorfa. Ela precisa assumir uma postura sola escritura, uma postura ativa nessa luta, para que então nós possamos influenciar mais e reformar a prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ter uma igreja mais saudável, uma igreja em que a prática e a doutrina elas andam de mãos dadas, né? A ortodoxia, que é o modo certo de crer, né, são as doutrinas, e a ortopraxia, que é o modo certo de agir, andem lado a lado, porque esse é o ideal, esse é o adequado. Ortodoxia e ortopraxia andarem lado a lado. Hoje nós temos uma igreja que em muitos contextos, que em grande medida está doente na sua prática. Nós não precisamos mudar a doutrina. Nossa doutrina ela é bonita, ela é linda, ela é bíblica, ela está correta. Mas nós precisamos resolver o problema prático, a ortopraxia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós precisamos de fato voltar para a doutrina, nós precisamos de fato voltar para a Bíblia Sagrada, para as Escrituras Sagradas, colocar as Escrituras no centro, colocar as Escrituras no patamar que ela deve estar, que é um patamar exclusivo. Ok? Isso não significa deixar de crer em Ellen White ou minimizar Ellen White, não. Isso significa, inclusive, seguir mais Ellen White, porque Ellen White defendia o sola escritura e a gente está, né, como igreja, como denominação, muitas vezes indo contra o ensino de Ellen White a respeito do sola escritura. Então é isso, é por essas razões que nós chegamos onde chegamos, é por essas razões que Ellen White foi posta num pedestal por muitos adventistas e é posta num pedestal por muitos adventistas até hoje, e nós precisamos combater este problema. Nós precisamos colocar Ellen White onde ela deve estar e a Bíblia onde ela deve estar, cada coisa no seu lugar, ok? E bom, se eu posso deixar uma mensagem final, a mensagem é: ajude esse canal, compartilhe, comente, curta, enfim, ajude esse canal a crescer, ajude o Intelectus Podcast a crescer, porque aqui está um representante da ala sola escritura, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, alguém que está lutando por isso e que quer continuar lutando por isso e precisa do apoio de vocês. Se você acredita no que eu falei, se você entende o que eu falei, se você entende este projeto, então, por favor, ajude o Intelectus Podcast e seja um adventista sola escritura na prática da sua vida. Ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado este episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.